Chegou o dia. Você sentiu que é piadinha interna, né? Eles entendem. Foi com grande alegria que recebi da parte de vocês o pedido para que fosse a paraninfa da sala do 9º ano de 2013. Paraninfa, substantivo masculino, de origem grega, que significa padrinho, testemunha, patrono, defensor, protetor. Neste tempo em que estivemos juntos, foi possível testemunhar mudanças, defendê-los quando necessário e protegê-los, às vezes até de vocês mesmos. Portanto, como paraninfa, possuo lastro para afirmar algumas coisas a respeito da sala. Quando cheguei ao colégio ideal, no meio do ano de 2011, vocês foram a minha primeira sala, a minha primeira turma. A turma que eu acompanhei até o final de um etapa. Mas vocês já ouviram isso em outra importante ocasião de nossa caminhada. Entretanto, a verdade é que isso abriu dentro de mim um espaço para que vocês ocupassem. Isso fez com que desde o 7º ano, não somente eu estivesse com vocês, mas que vocês estivessem comigo verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu com vocês. Por isso, pude acompanhar o desenvolvimento intelectual, social e emocional de vocês. Todos os dias eu tinha a oportunidade, na verdade o privilégio, de observá-los e, através dessa observação, sentia e recebia a docilidade da Bárbara, a inteligência e as reflexões da Beatriz, a sinceridade e o carinho da Bianca, o sorriso e a pureza do Eduardo, a tranquilidade e a irreverência do Felipe, o bom humor e a espontaneidade do Gustavo, a calma e a doce voz da Jéssica, a sensibilidade e o talento musical da Tainá Lima, a autenticidade da Tainá Luna, o respeito e o coleguismo do Vitor, a meiguice e a determinação da Yara. Portanto, eu lhes pergunto nesse momento, há como vocês não serem especiais para mim? Quando o professor entra em sala, possui o intuito de ser para os alunos a ponte que os levará ao conhecimento. No entanto, ao ensinar os alunos a aprenderem, o professor também aprende. Não o conteúdo que está sendo trabalhado, porque esse ele já obteve, mas se torna a cada aula um professor melhor, um professor mais humano. No que se refere a mim, aprendi com vocês, a cada dia, a ter um olhar mais atento, mais aguçado às necessidades, às carências, a como despertar em vocês interesses adormecidos, a como trabalhar com suas autoestimas. Enfim, meu desenvolvimento foi tanto que só tenho a agradecer. Obrigada por terem feito de mim uma professora e também uma pessoa melhor. Um antigo ditado popular diz que conselho, se fosse bom, não seria dado, seria vendido. No entanto, como indivíduo pensante e crítico, reservo a mim o direito de discordar deste ditado, pois costumamos, por amor e preocupação, aconselhar as pessoas que nos são especiais. Então, lá vai. Conselho número 1. Lembrem-se que esta é apenas uma etapa sendo finalizada. Ainda há muito mais a aprender, a construir, a refletir. Portanto, os aconselho. Leiam. Leiam sempre. Literatura, jornal, quadrinhos, propaganda, placa de caminhão, o que quiserem. Mas leiam com criticidade. Numa sociedade tão carente de seres questionadores, busquem a leitura em sua função primordial, que é de embasar opiniões. Leiam, reflitam, informem-se e formem uma opinião crítica a respeito dos acontecimentos a seus redores. Não se deixem levar por tudo aquilo que veem e ouvem. Nunca estejam em cima do muro. Jamais sejam alheios ao que acontece ao redor de vocês. Meu desejo profundo e sincero
é que nossas aulas de leitura tenham contribuído para essa busca de posicionamento que faz com que o sujeito saia do comodismo e da aceitação passiva. Conselho número 2. Amem, respeitem e obedeçam aos seus pais e responsáveis. Eles erram, eles se enganam, por vezes perdem a paciência, mas são eles que estarão com vocês naqueles momentos em que todos abandonam o lar. Sejam agradecidos por tudo que eles têm proporcionado a vocês. Muitas vezes isso é feito com sacrifícios pessoais e vocês sequer ficam sabendo. Não esperem perdê-los para dizer e demonstrar com atitudes o quanto vocês os amam. O amor é feito de palavras, decisão e atitudes, e sempre é tempo de amar. Conselho número 3. Não se esqueçam de mim, porque quanto a mim, nunca me esquecerei de vocês. Por fim, quero encerrar com algumas palavras de Clarice Lispector a respeito da vida, que praticamente é um quarto conselho. O sonho. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância